Todo mundo odeia podcast. Olá, eu sou o João e estudo História. E meu nome é Letícia e eu faço produção editorial. Nós somos do grupo PetCisa da UFSM e o tema do podcast de hoje é... Urbanização mal planejada. Bom, e para começar, João, nós temos o conceito da urbanização mal planejada, que seria uma grande aglomeração de pessoas quando não se tem infraestrutura suficiente na cidade. Perfeito, Letícia. E isso se reflete em alguns dados que eu vou trazer aqui. Por exemplo, o censo de 2010 do IBGE indica que 11 milhões e 400 mil pessoas moram em ocupações desordenadas, como favelas ou palafitas. Além disso, os dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE indicam que entre 2017 e 2018, 1/3 dos domicílios passaram por algum nível de insegurança alimentar. Temos ainda os dados da Associação de Empresas Trata Brasil, que indicam cerca de metade dos lares brasileiros não possui coleta de esgoto em 2016. Dados do IBGE ainda afirmam que em 2005, 10% das habitações de Belém não possuíam banheiro. Esses são os dados muito preocupantes e a gente está falando de pessoas passando muito trabalho e sofrendo com o descaso do Estado. Por isso é bom que a gente converse hoje sobre urbanização mal planejada e entenda com calma esse problema. Bom, João, somado a isso, também temos a questão de que quanto mais gente na cidade, mais gases poluentes são gerados, como os de carros, das indústrias, entre outros. Com mais gente na cidade também tem a questão de desmatamento, assim gerando áreas irregulares. E quanto mais gente na cidade, mais pessoas têm trabalhando dentro delas. E no campo, que as pessoas acabaram por demandar do campo, acaba gerando uma agricultura mais agressiva. João, outra coisa que você também havia comentado é que do dado das pessoas não terem saneamento básico, né? Pois então, a respeito deste dado, temos uma questão problemática que vem poluindo os lençóis freáticos, vem desviando o fluxo de rios e vem prejudicando bacias hidrográficas. Com a maior população, essa população desenfreada, temos aumento de sedimentos que são depositados nos lençóis freáticos e nas bacias hidrográficas, que causam enchentes, alagamentos. Bom, e com essas enchentes, esses alagamentos, temos uma série de problemas, como prejudica a economia, pois as pessoas acabam por ficarem presas, ilhadas, destruição de casas, e prejudica muito o município com isso. Outra questão é a série de doenças que vem, como a cólera, leptospirose, entre outras que ficam com o contato do esgoto e os rios. Outra coisa que também acontece muito com o crescimento das grandes cidades, o desvio de rios, e por muitas vezes a gente não percebe isso. E quando acontece o desvio de rios quando não planejado ou mal planejado, acaba que, dependendo da área, acaba por haver deslizamentos, enchentes muito maiores do que a gente acaba por ver. Outros exemplos disso foi em 2019, ano passado, que a gente presenciou alagamentos em BH, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, em que foi 1-2 semanas com as pessoas basicamente embaixo d'água e chuvas muito grandes. Isso tudo por conta de mau planejamento, falta de planos diretores das próprias prefeituras. E a gente percebe com isso que não tem investimento nessa parte, principalmente na própria construção dos solos, de calçadas, pois a gente não tem áreas permeáveis. Ou seja, não tem escoamento da água. A água não vai para o solo. Então, ela fica ali e cada vez a tendência é se agravar mais ainda esse cenário que a gente vê de alagamentos, de enchentes e um cenário bem mais agressivo para a própria economia do município. Então, João, aproveitando agora que nós estamos falando um pouco mais de política, um pouco mais do município, vou te lançar a bola para te concluir falando um pouquinho mais de política e história e tal. Tá bom, gente, vem comigo. Para falar de urbanização mal planejada, eu tenho que trazer aqui a importância de refletir sobre
como se formaram as cidades brasileiras. Porque isso significa não naturalizar, não achar que é natural a violência urbana, a pobreza na periferia, o transporte lotado, a espera nos hospitais, a herança da escravidão e os latifúndios no campo. E isso só para começo de conversa. Quando eu digo histórico, eu quero mostrar, olha, o que a gente vive foi construído, a gente pode reinventar, pode construir algo novo. Se mudou antes, pode mudar agora. Então vamos tentar entender o que mudou. Há mais ou menos 100 anos, ao longo do século XX, a maioria dos povos do Brasil viviam no campo. Muitos conquistaram a liberdade da escravidão recentemente, outros imigraram da Europa, e conforme os coronéis modernizavam o campo e não precisavam de tanta mão de obra, a cidade era a melhor opção, porque estão aparecendo indústrias de tudo quanto é tipo. Assim, temos o êxodo rural, a saída do espaço rural. A urbanização brasileira ela é rápida, brusca, não planejada. Essa massa vai ocupar as periferias da cidade, uma parte desse grupo vai habitar regiões de risco ambiental e estamos falando do processo de favelização. Mas não vamos tratar como uma coisa simples, porque, por exemplo, o arquiteto Lewis Carroll, ele considera essa aglomeração desordenada não uma forma de caos, mas uma organização humana onde laços afetivos criam segurança, criam solidariedade, existe uma noção de pertencimento a essa favela. Agora vamos pensar um pouquinho como é que o Estado brasileiro lida com isso. Então, as políticas públicas ao longo do 1900 ou ignoravam as periferias ou queriam fazer a remoção dessa gente das áreas bonitas da cidade. Mas se a gente lembrar das expulsões por causa da Copa do Mundo de 2014, a gente não vai ficar muito surpreso, né? Na ditadura, até temos uma iniciativa de construção de moradias populares por meio das companhias de habitação, as Coabs. Mas essa proposta se perde nos anos 80, na crise econômica, onde os governos eles decidem cortar gastos. Então, as favelas elas são ignoradas, o transporte coletivo fica lotado, o esgoto é deixado a céu aberto, a criminalidade aumenta, escolas e hospitais não estão prontos para receber tanta gente. E frente ao descaso do Estado, os movimentos populares vão lutar por melhorias na cidade. A reforma urbana aparece como uma ideia a ser conquistada. Basicamente seriam adaptações na cidade, nos transportes, nos serviços básicos para atender a população empobrecida. Isso é tão importante que o Movimento Nacional pela Reforma Urbana conquista em 2001 o Estatuto da Cidade, que na prática obriga o planejamento urbano a considerar as ocupações desordenadas. Algo que era simplesmente esquecido antes. Muitas vezes existe a crítica que, apesar de estar na lei, não se cumpre. Agora, pensando, tem dois casos que exemplificam bem essa situação de descaso. O primeiro deles é o caso de Fortaleza, em que um governo ele já estava em obra, já estava em andamento uma reforma urbana. E ele pega e ele fala, não, olha, nós vamos só tratar aqui dos casos de mais urgência, dos casos das áreas de risco ambiental. Só que o que ele está fazendo quando ele diz isso? É que ele não vai atuar com todo mundo, sabe? Ele está sendo excludente e existem programas de financiamento para isso. E no momento em que ele fala isso, ele consegue reduzir a responsabilidade dele. Outro caso interessante é o caso de Altamira, no Pará, onde a usina de Belo Monte atrai muitas pessoas, numa explosão. E esse monte de gente vai elevar os índices de criminalidade por causa das questões sociais, da pobreza e a marginalização da sociedade eleva para que, proporcionalmente, essa é a segunda cidade com mais crimes em 2016. Ou seja, a gente tem aqui dois exemplos de como existe um descaso e de como esse descaso afeta a sociedade. Enfim, uma interpretação possível para toda essa história é a de que há sim um planejamento, só que planejamento em favor dos ricos. A cidade obedece o que eles quiserem, derrubada de barracões, superlotação de ônibus, o que for. A única força capaz de mover o Estado em favor dos pobres é o movimento social organizado. Só a luta faz os poderosos ouvirem. Assim, hoje, a reforma urbana continua sendo um ideal a ser alcançado.
Então, galera, esse foi um resumo de urbanização mal planejada. Espero que vocês tenham gostado. E aqui na descrição vai ter outros links, outros sites para vocês lerem mais, se informarem melhor. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, nos deem seu feedback e até o próximo podcast. Todo mundo odeia podcast.